Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, meus queridos que sempre estão nos acompanhando na live. Juntos somos mais fortes, amém? Louvado seja Deus, somos gratos a Deus por mais um dia. O Senhor nos concede mais uma oportunidade para a gente podermos estar em espírito e verdade na sua presença, amém? Estamos nós aqui com mais uma vez a nossa live Juntos Somos Mais Fortes. Por quê? Sempre o Senhor tem uma palavra para mim e para você, porque Ele é poderoso, amém? Estamos alegres porque o sol está raiando. Podemos aqui ver, contemplar os pássaros cantando. Um dia muito lindo, brilhante de sol. É mais um dia maravilhoso que Deus preparou para mim e para você, amém? Somos gratos a Deus por isso, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém? Não temos como agradecer a Deus. A única coisa, irmãos, que nós podemos fazer para agradecer a Deus, não para retribuir, porque não tem nada que a gente faça que consiga retribuir o grande amor que Deus teve por mim e por você, amém? Mas só tem uma coisinha que ainda alegra o coração de Deus. O que é, irmão Valmir? A única coisinha que ainda a gente consegue agradar o coração de Deus é a gente obedecer a sua vontade, é a gente obedecer a sua santa palavra, é a gente obedecer os seus mandamentos, amém? Louvado seja Deus. É a única coisa que nós podemos fazer para se beneficiar ao Senhor, amém? É o gesto de carinho, é um gesto de gratidão, O único gesto de gratidão que nós podemos ofertar a Deus, a melhor oferta, é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus estatutos, é estar no centro da vontade de Deus. Sem isso, nada é feito, irmão, amém? Bom dia, irmã Vanessa, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão Marcos, a paz do Senhor. Que Deus esteja com você, irmão. Aí o Espírito Santo toque no coração de cada um de vocês, na sua família, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesta manhã, estava aqui eu parando, analisando, né, irmão? Converso com algumas pessoas, levando assim a mensagem do Senhor, né? E por conversar com muitas pessoas, aí a gente vai calculando, analisando a ideia de um, a ideia do outro, o que um pensa, o que o outro pensa, e a gente fica observando que são poucos, não é muito, irmão, infelizmente, triste digo isso, são poucos que falam segundo o que a Bíblia diz. São poucos que falam, não, mas a Bíblia fala assim, a Bíblia nos ensina que é assim, e é assim, aqui está escrito assim, então é assim que a gente tem que proceder. É assim que a gente tem que... São poucos, mas é uma grande multidão que eu tenho conversado, que a gente tem dialogado um pouco da palavra. A resposta sempre que eu vejo sair da boca das pessoas é: mas é porque eu acho assim, eu acredito assim, para mim a Bíblia está dizendo é assim, eu fui ensinado assim e é dessa maneira assim que eu acho que é certo. Nada contra, tá? Nada contra, porque ninguém pode forçar a ninguém a nada, amém? Mas é triste, irmão, porque, como eu sempre digo aqui nas lives, eu gosto sempre de repetir, o Senhor, Ele sempre apresenta duas qualidades. Ele sempre apresenta duas qualidades. Ele apresenta o caminho bom, o caminho ruim. Por que ele apresenta? Para nos avisar que existe um caminho bom, existe um caminho ruim, existe a bênção, existe a maldição, existe a morte, existe a vida, amém? Então o Senhor sempre está provendo, nos mostrando que a nossa vida é de decisões, amém? A nossa vida são de decisões. Então, assim como existe o caminho bom, existe o caminho mau. Assim como existe a vida, existe a morte. Assim como existe a bênção, existe a maldição. E assim como existe o assim está escrito, assim disse Deus, assim ensinou o Senhor, assim devemos fazer, existe o assim eu penso, assim eu acho, eu gosto assim e eu fui ensinado assim. Então é nós que estamos no meio. Você vê que eu estou com os dois itens, né? Eu estou com um lápis à direita,
aqui para mim, talvez lá para você seja a esquerda, mas aqui para mim, na mão direita, eu estou com, vamos dizer, a verdade. A direita apresenta a direita de Deus, e vamos lá. Então a direita eu estou aqui com a verdade de Deus, e no lado esquerdo eu estou com um lápis representando a negatividade, as escolhas erradas, amém? O lado direito é a escolha certa, é quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós temos o cuidado, o carinho de examinar, de realmente orar a Deus, de perguntar ao Espírito Santo se realmente eu estou fazendo bem, se é assim mesmo. Bom dia, irmã Clarine Paixão, que Deus abençoe, amém? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, o lado direito representa o bem, o lado esquerdo representa o mal, é só uma simbologia, viu, irmão? Então, quando a gente escolhe o lado direito, nós vamos bem, porque nós escolhemos a bênção, a vida, escolhemos aqui o assim diz o Senhor, escolhemos em obedecer os mandamentos de Deus, escolhemos ouvir a voz do Espírito, escolhemos em estar sempre em comunhão com Deus, em oração, em leitura, em estudo, em examinação da palavra. Mas quando nós escolhemos o esquerdo, nós estaremos escolhendo a maldição, a morte, nós estamos escolhendo a dúvida, nós estamos escolhendo aqui a insegurança, porque nesse lado esquerdo não tem firmeza nenhuma. No lado direito tem, nesse lado direito tem, porque o lado direito está Cristo, mas no lado esquerdo, infelizmente, quem é o oposto do bem? O mal. É uma luta que nós estamos entre o bem e o mal. Agora você vê que um lápis está à direita, o outro lápis está à esquerda representando, e olha onde eu estou, no meio. E significa isso no meio? Esse meio significa que é o meu livre-arbítrio que Deus me deu, que vou fazer as escolhas. É eu que vou escolher se eu quero o lado direito ou se eu quero o lado esquerdo. Está sobre mim, irmão. A escolha está sobre mim, a escolha está sobre vocês. Aí a Bíblia vem depois nos alertar do que se aqueixa o homem. E se o homem ele se aqueixa dos seus próprios pecados, amém? O homem se aqueixa dos seus próprios pecados, amém? Deixa eu tirar aqui que entrou uma propaganda aqui. O sangue de Jesus tem poder, amém? Não que ignorando a propaganda, mas eu falo assim porque na hora que a gente está meditando na palavra, sempre tem algo para tentar tirar o foco, mas a gente sabe que maior é Deus, amém? Maior é Deus nas nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, irmão, as escolhas são nossas. E a Bíblia diz claramente que em Provérbios 14, verso 12, está dizendo assim: há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o final desse caminho que o homem escolhe é cabo de morte, irmão. Só leva para decepção, só leva para sofrimento, só leva para angústia, para tristeza. Amém, meu irmão? Então o lado esquerdo simboliza isso. Quando eu fico no eu acho, no assim eu penso, eu aprendi assim, é assim que eu vou fazer, porque assim me agrada, tá bom assim, eu gosto assim, cuidado com isso, porque isso pode levar infelizmente para a condenação eterna. Mas quando a gente está aqui e a gente começa a observar mais a verdade, começa a observar se realmente é isso que Deus falou, se é isso que Ele está querendo para nossas vidas, aí esse aqui simboliza o cuidado, a atenção, amém? Então, fazendo assim essa comparação, simbolizando esse símbolo aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero desde já deixar bem claro que me deixa triste, claro, né? Me deixa triste, mas eu não posso mudar a mente de ninguém. E o meu objetivo aqui, o nosso objetivo aqui, não é mudar a mente de ninguém. Amém? Não é mudar a opinião de ninguém. O nosso objetivo aqui é fazer o que Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê já é condenado. E a condenação é a morte. Então pronto, nós não podemos de maneira nenhuma, nem eu, nem você, podemos enfiar esse evangelho em garganta abaixo de ninguém. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com amor, porque Deus é o amor. O epístola de João, ele fala lá que o discípulo do amor fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor tudo suporta, tudo eleva, o amor é esperançoso, paciência, longânimo. Então com amor, tudo tem que ser com amor, amém?
Então, nosso papel aqui é fazer a obra de Deus com amor, é levar a mensagem, é orientar as pessoas, amém? Qual é o nosso grande objetivo aqui? Bem, o nosso grande objetivo aqui é causar em você, que ouve a palavra de Deus, uma curiosidade, uma atenção maior, chamar você uma atenção melhor, para que você realmente pare, analise, reflita e diga assim: Senhor, o que eu estou ouvindo faz sentido. Eu tenho feito de todas as maneiras, tudo o que eu tenho feito até aqui, o que eu tenho conseguido? Qual é o objetivo? Qual é o êxito que eu tenho conseguido? Então, é isso que a gente está tentando passar para vocês, irmãos. A gente está tentando chacoalhar você, tipo assim: acorda, presta atenção, veja o que aconteceu na sua vida, faça uma retrospectiva da sua vida, analise da maneira que você vem fazendo até aqui. Tem dado certo? Se deu certo, ótimo, mas veja se esse certo seu é o certo de Deus, amém? Veja se esse certo que está sendo na sua vida realmente está sendo da parte de Deus. Veja se realmente as coisas boas que estão acontecendo na tua vida, se é as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Veja se realmente isso que está fazendo bem para você, está fazendo bem para a comunhão com Deus, amém? Veja se realmente o que você aprendeu tem base bíblica. Veja se realmente o que ensinaram a você está certo. Porque pode ser, irmão, pode ser que nos ensinaram errado, irmão. Porque o erro vem desde o começo. O erro começou quando Satanás, que antes de ser Satanás era um anjo de luz, ele deixou o orgulho, a soberba entrar dentro dele. Ele queria fazer um trono acima do de Deus. O que aconteceu? Ele foi lançado fora de lá. Porque ninguém pode ser maior do que o nosso Deus. Ninguém, não existe Deus maior do que o nosso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Toda honra, todo louvor, toda glória pertence ao nosso Deus. E nenhum vai ter a ousadia, a audácia de querer fazer um trono acima do Senhor. E Satanás, ele quis fazer isso. E por ele querer fazer isso, ele foi expulso do céu. Então o erro já vem lá desde o começo. E aí ele começa agora a implantar o erro dele, a maldade dele no ser humano. Aonde aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele plantou a dúvida. Adão e Eva estavam certo da verdade, certo do assim disse o Senhor, porque foi o Senhor que disse a Adão e a Eva: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Não coma. Deus, a voz da verdade, disse: não coma. Aí veio o maligno e semeou uma dúvida. Que nada, rapaz, pode comer que você não morre não. Enquanto Adão e Eva só estavam direcionados à voz do Senhor, assim está escrito, eles eram bem, eram uma família unida, tinha tudo na mão. Mas quando o maligno viu que tinha algo perfeito, onde tiver a perfeição, irmão, o inimigo vai trazer a dissolução, a separação, a contenda, a ira, amém? Esse é o papel dele. Se não fosse assim, ele não seria chamado de diabo. O diabo é para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que é que ele faz? Ele vai tentar sempre te colocar dúvida, amém? Quando você está trilhando o caminho, ele vai lhe colocar dúvida, incerteza. Ele vai sempre tentar atrapalhar os retos caminhos do justo, amém? Ele sempre vai, esse é o papel dele. Então ele sempre vai ficar semeando dúvida. E o interessante de tudo é, ele semeia a dúvida, mas a dúvida dele é igual esses dois lápis aqui, ó. Amém? Eu falei a você da verdade e falei a você da mentira. Não pense você que Satanás vai vir semear uma dúvida diferente do que você pensa. Não. Ele é sábio demais. Ele é inteligente. Ele é um ser inteligente criado por Deus, irmão. Ele foi criação de Deus. Então ele tem uma inteligência que Deus deu. E o que é que ele faz? Ele usa a dúvida igual à verdade. Amém? A dúvida é igual à verdade. Você fica indeciso porque tudo se parece. Amém? Lembra da parábola, uma comparação que o Senhor Jesus falou sobre o trigo e o joio? O Senhor plantou trigo, a verdade. Mas veio o inimigo à noite e plantou o quê? O joio, parecido com a verdade. Então é nessa questão que nós temos que ter cuidado, carinho, para examinar, para ver qual caminho nós estamos realmente caminhando. Será que realmente a gente está fazendo o que é verdade? Ou nós estamos fazendo uma coisa parecida com a verdade? Amém?
Será que nós estamos caminhando com a verdade, com assim diz o Senhor? Ou será que nós estamos indo da obra do imitador, do xeroqueiro barato? Porque Satanás não tem nada, mas ele pega as coisas de Deus, tira xerox e vem tentar nos confundir. Aí você lembra que quando Jesus falou, dizendo assim, acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vós disfarçados como ovelha, parecendo o bem, tá? Mas na verdade eles são lobos devoradores, tentando sugar a sua vida para levar para o abismo. Então nós temos que ter cuidado, pedir ao Espírito Santo discernimento, para que ele possa nos ajudar. Porque eu e você, meu irmão, não consegue discernir isso aqui não, viu? Se eu embaralhar aqui, se eu colocar os dois juntos, qual é o lápis verdadeiro? Será que eu e você pode dizer qual é o lápis verdadeiro? Não podemos, irmão, porque são muito idênticos, a gente não tem esse discernimento. Agora, Deus usou de misericórdia, de compaixão e nos deu sua graça e nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos indicar qual é o lápis verdadeiro, qual é o caminho verdadeiro, qual é a decisão certa a tomar. Então, quando nós ouvimos a voz do Santo Espírito, nós vamos trilhar sempre o caminho da verdade. Mas enquanto nós não darmos lugar ao Espírito Santo e nós ficar com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência, com a nossa razão racional, não, eu estou certo, ninguém vai tirar a razão de mim. Infelizmente, irmão, é as escolhas que nós tomamos. Naamã foi dar o mergulho para ser sarado da lepra. Aí o profeta disse que ele tinha que dar 7 mergulhos. Ele ficou indignado, porque o rio que ele indicou era um rio sujo. Mas ele ouviu a voz do seu servo e disse, meu senhor, ele poderia ter pedido ao Senhor uma coisa pior. Ele pediu uma bobagem dessa, vai lá, meu senhor, toma um banho. Se não der certo, depois o senhor se lava nos melhores rios que tem lá. Mas faz pelo menos para ver, quem custa tentar? Aí Naamã se desarmou todo, tirou toda a armadura pesada do seu corpo e aí ele desceu e mergulhou. O que é traduzido essa parábola? Que eu e você, meus irmãos, venham nos desarmar. Vamos tirar a prepotência, vamos tirar o orgulho, a soberba, amém? Vamos ouvir a voz do Senhor, não custa nada tentar. Então o nosso objetivo aqui é, tente pelo menos, amém? Tente pelo menos, não custa nada tentar. É melhor você tentar, mesmo que você quebre a cara, mas depois você diz assim, pelo menos eu tentei. Quando alguém vier dizer, viu, quebrou a cara, pelo menos eu tentei. Foi melhor eu tentar e ter me decepcionado do que eu não tentar e ficar com isso pro resto da vida. Por que eu não tentei? Então é melhor tentar. Então nosso objetivo aqui é, irmão, examine a Bíblia com cuidado, com carinho. Peça ao Espírito Santo de Deus o discernimento, o entendimento. Peça a Ele sabedoria, que Ele disse, se pedir, de graça dá. Jesus falou assim, vocês é mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos? Imagine o meu Pai Celestial, se não dará a vocês o Espírito Santo. Então quem pede o Espírito Santo, Senhor Deus dá. Mas tem que pedir de coração aberto. Com qual a intenção que você quer o Espírito Santo na sua vida? Depende também da intenção. Alguns não recebem porque pede para uma outra função. Às vezes alguns querem usar o Espírito Santo para mostrar que sabe, que pode, que ele é o cara, que ela é a mulher, que ele é o santo homem de Deus, que sem ele não vai nada. Então o Senhor não vai dar. Vai cair nele o espírito de engano. Mas aquele que diz assim, Senhor, eu preciso do teu espírito para discernir a tua palavra, eu preciso do teu espírito para ter sabedoria, para ter entendimento, para eu crescer em graça, para que eu possa passar para o meu semelhante, para que eu transmita esse amor para a minha família, para aqueles que eu oro. Então eu preciso do Espírito Santo. Então aí sim é um bom pedir, o Senhor vai te dar. Se você pedir para essa intenção, o Senhor vai te dar. Para uma boa intenção, o Senhor te dá, mas para uma má intenção, o Senhor não vai lhe dar. Amém? Então, queridos, conversando com algumas pessoas, eu vi algumas opiniões que por isso que me chamou essa atenção hoje de estar aqui. Eu estou hoje dialogando com você. Vai ter palavra? Vai, porque Deus tem uma palavra para você. Mas eu estou
dialogando, eu estou aqui abrindo meu coração como servo do Senhor para vocês. E me entristeceu muitos do que eu ouvi em dizer assim, quando a gente fala sobre lá os 10 mandamentos que está escrito em Êxodo 3 até o 17, as pessoas questionam muito sobre isso, porque dá uma ideia enganosa na mente das pessoas de que parece que a gente está dizendo que a gente só é salvo se guardar os mandamentos. E quando a gente pensa assim, está fazendo do Rude Cruz em vão. Está dizendo que nada adiantou então Jesus morrer, porque a salvação vem por Cristo. E foi Ele que derramou a cruz do Calvário, o sangue na cruz do Calvário. Foi Ele que deu a vida por nós. Foi Ele que nos comprou. Então não é lei que vai nos salvar. Quem nos salva é Cristo. Essa ideia não está errada. Amém? Porque justamente é isso. Mas a controvérsia, o encaixe disso aqui, você tem que entender. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Presta atenção, não no irmão Valmir, mas na palavra de Deus. Você tem que entender o seguinte, que Jesus Cristo veio para nos resgatar do lamaçal do pecado, do saco de lodo, ao qual nós estávamos mesmo atolados. Ele disse assim, Pai, está tudo consumado. E você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento de que ele, quando ele falou, Pai, está tudo consumado. Tudo o quê? O que, Senhor, que está consumado? Tudo. Porque se nós qualificarmos em tudo e jogar até a lei lá que Jesus já cumpriu e que a gente não precisa mais estar fazendo sacrifício nenhum, então a gente está dizendo que a partir de agora Jesus já cumpriu. Então o que agora não precisamos mais fazer disso. Então a gente está afirmando, não direto, mas indireto, nós estamos afirmando assim, ó. Veja nesse lado, que olha o que a gente fala e a gente não vigia. Olha o que é que a gente está dizendo. Bem, se Jesus na cruz do Calvário, ele abriu os lábios a dizer, Pai, está tudo consumado, agora eu sou o intermédio, eles não precisam fazer mais nada. Sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo assim, pronto, Jesus cumpriu a lei, e agora não existe mais lei. Aí se nós levarmos nessa direção, nós estamos forçando a dizer que Jesus está dizendo assim, ó, Pai, pronto, eu já consumi a lei, já cumpri para ele, então agora não precisa mais de lei para eles. Por quê? Porque não existe mais pecado. É isso que a gente está forçando Jesus dizer. E ele não está dizendo isso, mas a gente força nesse pensamento em dizer, não existe mais pecado, porque eu já cumpri, já resgatei ele do pecado. Então eles não é mais pecador. Então a gente está forçando a dizer que a lei não existe mais. Então sem lei não há pecado. Porque a Bíblia nos ensina que só existe o pecado porque existe a lei. Mas se não existir a lei, não vai existir pecado. Porque o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Você determina uma lei, se alguém pula, se alguém extravasa a lei, se alguém não obedece à lei, ele foi o quê? Transgressor da lei. Então, se você diz que não existe mais lei, se eu afirmo que não existe mais lei, que não precisa mais ter lei, se eu estou dizendo que não existe pecado. Mas se eu for nesse pensamento, a Bíblia está cheia de lugares dizendo que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós fomos constituídos da glória de Deus. Mas por misericórdia e graça, Jesus Cristo veio como sacrifício e ele anulou o sacrifício de cruz. Aí a gente tem que estudar em cima disso, de entender então o que foi, irmão. O que foi então que Jesus, se não foi a lei que Jesus cumpriu, então ele cumpriu o que? É muito bom. É isso que a gente tem que colocar dentro de você, despertar em você essa curiosidade. Você tem que ter essa curiosidade de procurar entender o que foi que Jesus falou assim, Pai, está tudo consumado. Que tudo é esse? Porque se você não procurar, se eu não procurar, irmão, a gente vai ficar nesse idealismo. E esse idealismo nosso vai nos levar, infelizmente, para o inferno, irmão. É verdade. Porque nós estamos forçando Jesus falar, dizer o que ele não disse. Então, se eu afirmo, Jesus já aboliu a lei, não precisa mais nada, porque Jesus já cumpriu, nós estamos dizendo, então, se a lei foi abolida, então não existe mais pecado. Então, se não existe mais pecado, significa que não existe a lei. Aí, quando você vai conferir lá em Êxodo 3,17, lá está dizendo qual é a lei que ainda permanece. A lei que permanece são a lei dos 10 mandamentos. E aí a gente fica com essa ideia, dizendo que não existe mais, mas quando a gente vai lá e examina
termina lá e começa a ler, e a gente começa a conhecer quais são os 10 mandamentos, a gente vai parar, analisar e vai observar que a gente, que eu e você, continua realmente seguindo a lei. Porque nos 10 mandamentos está dizendo não tenha outro Deus. Eu e você não tem. Então a gente está seguindo a lei. Não adorarás imagens. Se eu e você não adora, a gente está seguindo a lei, que é a lei de Deus, permanece para sempre. Aí vai, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Faz parte da lei. Honra o teu pai e a tua mãe. Faz parte da lei. E eu e você faz. Não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, não cobiçar nada do teu próximo, cobiça. Tudo isso a gente faz. Quem disser que não faz é mentiroso, porque a gente tenta fazer tudo isso, porque a gente sabe que se a gente aceitou a graça de Jesus, porque nós fomos salvos pela graça, se a gente aceitou a graça, a gente está cumprindo esses mandamentos. Aí a confusão que fica porque quando a gente fala do mandamento, as pessoas pensam que a gente está dizendo, eu vou repetir mais uma vez que eu já falei, parece que quem nos salva é a lei, não a graça. Irmão, para com esse pensamento, pede para o Espírito Santo arrancar isso da sua mente em nome de Jesus, porque isso é o próprio Satanás seteando a nossa mente, ele está tentando confundir a nossa mente, mas a claridade disso aqui é essa questão aqui, irmão. Sabe o que significa? Foi Jesus sim que nos comprou, foi Jesus sim que pagou o preço, foi Jesus sim que nos resgatou, foi pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados, porque ele como uma ovelha, um matador, foi levado, ele cumpriu, o que foi que Jesus cumpriu? Jesus cumpriu todo o ritual que acontecia no santuário. Aí você vai ter que estudar o santuário para você entender quais são os significados, o que é que os sacerdotes faziam, o que é que o sumo sacerdote fazia. Então Jesus, agora passando a ser o sumo sacerdote, ele fez o sacerdote diário, ele consumiu o holocausto diário, que sempre diariamente lá matava-se 2 cordeiros. Então, um era para aquelas pessoas que não tinham condições de levar o cordeiro para perdão dos pecados, e o outro era para aquelas pessoas que não estavam lá em Israel, mas estavam em outros lugares, mas ele orava de longe, voltado para Israel, e aquele cordeiro simbolizava que ele estava ali sendo crucificado pelas orações daquele povo. Um exemplo disso é Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel lá na Babilônia nunca deixou de fazer as orações, ele tinha sempre o período de oração 3 vezes no dia. Por quê? Porque Daniel sabia que a linhagem dele procedia assim, que para agradar a Deus tinha que ser assim. Então Daniel nunca deixou de orar. Então quando o sacerdote lá matava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, ali representava, se Daniel errou, pecou, ali era por Daniel e por muitos estrangeiros que estavam fora de Israel. Então, quando Jesus veio e foi crucificado, ele veio como um cordeiro ser crucificado, aí ele cumpriu esse ritual, ou seja, não precisava mais o sacerdote lá no templo matar cordeiro, não precisava mais o sacerdote receber a oferta de manjar de ninguém. Por quê? Porque Jesus já fez isso por todos nós. É por isso que eu e você hoje não precisa ir a uma igreja fazer sacrifício. Não precisamos de fazer sacrifício, porque o sacrifício Cristo já fez por nós. Aí quando Jesus diz assim, Pai, está tudo consumado, Jesus está falando que todo ritual que acontecia no Santo do Santo, que acontecia na tenda da congregação, Jesus fez por nós. Então nós agora não precisamos mais fazer o sacrifício. Aí que entra a lei. Jesus, quando ele fez esse sacrifício, a gente não precisa mais fazer esse sacrifício, ok, mas para que serve a lei? A lei agora serve para quem vive na graça. Está entendendo isso aqui? A lei agora serve para quem vive na graça. Mas de que lei eu estou falando? Não é a lei cerimonial que acontecia. Não é aquela lei rígida que era olho por olho, dente por dente. Se pegasse alguém em adultério, tinha que apredejar. Se matasse, tinha que morrer. Não é essa lei, porque essa lei Jesus executou. Jesus cumpriu. Na cruz do Calvário, Jesus cumpriu toda essa lei. Mas, irmão, então de que lei você está falando? Eu estou falando agora da lei que Deus determinou, porque a lei que Deus determinou, essa é eterna. E aí, quem está na graça, quem está salvo em Cristo Jesus pela graça, agora cumpre a lei, porque a lei nos salva, mas a lei faz parte dessa salvação. A lei com a graça, ela anda unido. Como assim, irmão?
Eu estou começando a ficar meio confuso. Não, porque o Espírito Santo de Deus não é de confusão, ele está no nosso meio. Se você parar um pouquinho, analisar, tirar todas essas ideias formadas que colocaram aí na sua mente e prestar atenção no que aqui Deus está permitindo aqui, porque tudo acontece pela permissão de Deus, eu tenho a certeza que eu não estaria aqui nesta manhã falando disso se Deus não permitisse. Então, se você está aqui, está assistindo esse vídeo, é porque Deus está tentando mostrar para mim e para você o assim diz o Senhor. Então, quando a gente segue o assim diz o Senhor, a gente vai nessa linha. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Tá entendendo, irmão? Nós somos salvos pela graça e nem pelas obras, porque o apóstolo Paulo diz assim: aquele que queira se gloriar porque faz obra está salvo? Não. Porque a salvação não vem das obras, vem da graça. É pelo favor merecido. Então ele está dizendo o quê? As obras, que obra é essa? Era aquelas obras, irmão, aqueles trabalhos que tinha de fazer ritual, de levar oferenda, de cumprir a lei rígida. Essas são as obras. Por essas obras, quem faz isso não é nada salvo. Salvo agora é por Cristo, porque Jesus, quando ele morreu e ele nos deu agora a graça, ele diz agora o que? Eu agora sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai agora senão através de mim. Porque os judeus naquele tempo tinham uma comunhão com o Senhor Deus através do sacerdote, do sumo sacerdote. Eles tinham que pagar por aquilo. Eles faziam a obra da matéria. Que obra era essa? Era o sacrifício, o ritual diário, eram as obrigações, era aquela lei rígida. Então eles achavam que fazendo assim, realmente eles tinham comunhão com Deus. Não era nem que eles achavam, era porque o próprio Deus determinou assim naquela época. Mas aí o próprio Deus fez um outro plano. E quem são eu e você para querer entrar no mistério de Deus se ele fez porque ele quis fazer? E quando ele quer fazer, ele faz da maneira dele. Então ele achou por bem traçar um outro plano. E ele fez o quê? Uma nova aliança. Essa nova aliança, ele enviou Jesus Cristo. Amém? Enviou Jesus Cristo como um cordeiro e ele foi crucificado e levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores e todos esses tipos de obra para a gente não mais ser perverso do jeito que era, porque o povo ficou descontrolado. Qualquer coisa que o povo fazia de errado, eles queriam colocar a punição em cima, ou seja, ele matou, ele tem que roubar, ele roubou, ele tem que morrer, ele roubou, ele tem que morrer, ele foi pego adultério, ele tem que ser apredejado, entendeu? E isso começou a trazer dentro do homem uma ira, um ódio, eles começaram a ficar perversos. O Senhor Deus, vendo isso, viu que precisava elaborar a segunda aliança, a nova aliança. Aí o Senhor agora elabora uma nova aliança da graça. Então esses rituais não valem mais, porque Jesus cumpriu. Se Jesus cumpriu, aí ele diz assim: agora vinde a mim todos vós que estavam cansados dessas obras, sobrecarregados, oprimidos, que agora eu vos aliviarei. E agora você vai só tomar o meu jugo, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então Jesus nos julga. Então o que é que Jesus nos ensina agora? Que através dessa graça, já que agora nós somos salvos, pronto, eu sou salvo, estou pela graça, sou salvo, sou. Mas não significa que eu sou salvo, estou pela graça, que eu não devo obedecer à lei de Deus. Que a lei de Deus diz que eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso me prostituir, eu não posso levantar falso testemunho. Tá entendendo? Então, se você ler lá em Êxodo, você vai ver que tudo isso é uma lei eterna. Quando você lê em Êxodo, sempre eu vou estar falando, porque tem que estar repetindo para ver se grava. Se nós lemos lá em Êxodo 31, versículo 18, está expressamente dizendo que depois que Deus colocou esses 10 mandamentos e ele dividiu em dois, colocou 4 em uma tauba e 6 em outra, ele pega essa tauba de pedra, escrita pelo dedo de Deus, e entrega a Moisés. Toma, Moisés, agora vai e ensina meu povo. Esses são o estabelecimento das regras que eu estou dando para o meu povo. Eles já são salvos, mas já que para eles permanecer salvo, eles precisam agora estar fazendo isso aqui, ó. Tô te dando aqui, ó. Toma essas 2 taubas. Isso aqui é o caminho que vai conduzir eles sempre à salvação. Eles já são salvos, mas para permanecer salvo, eles agora não podem pecar. E para eles não pecar, eu estou agora dando a lei. Essa lei aqui é um espelho. Toda vez que eles estiverem pecando e olhar para essa lei, ele vai ver em que área ele está pecando. Então a lei é um espelho para espelhar ele aonde é que ele está errando. Então, Moisés, você
vai passar para eles, e assim de geração a geração, vai passando de eternidade a eternidade, porque todos que vier pela graça têm que obedecer à lei, porque quem nos salva é a graça, mas também a graça nos exige que a gente tem que seguir a lei, porque se a gente não seguir a lei de Deus, de maneira nenhuma a graça vai surgir efeito. Será que o Espírito Santo está falando ao coração, meu Deus? Será que realmente o Senhor está falando na mente das pessoas, meu Pai? Realmente é assim, Senhor? Porque é o seu Espírito que... Eu não tenho capacidade nenhuma de falar isso, eu não tenho capacidade nenhuma de passar isso. Então, se não for pelo Espírito, eu não posso dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, querido, entende e compreende. Nós somos salvos pela graça, mas a lei foi feita para os salvos. Se você veio, creu em Cristo Jesus e agora é salvo, acredita que você é um salvo, amém. Mas para você continuar a ser salvo, aí agora você tem que olhar para a lei. Porque a lei vai te ensinar como é que você vai permanecer salvo. E aí a lei te ensina, não adultere, não mate, não roube. Entendeu, querido? Então, que essa ideia de dizer que quando a gente olha para a lei, parece que quem nos salva a lei, não. Quem nos salvou foi Cristo. Mas quem nos ajuda a permanecer salvo é a lei. Mas não aquela lei cerimonial, mas a lei memorial. Porque o Senhor Deus sempre vai estar cobrando de Gênesis Apocalipse, usando profetas, servos, dizendo assim, ó, lembra-te, não aparte de ti. Se você me ama, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras, lembra da minha lei, dos meus estatutos. É simples e fácil. Espere em Deus que mas que eu venha a ser um porta-voz de Deus. E através dessa manhã o Senhor tire a confusão que está na mente de muitos, porque o que eu estou vendo que as pessoas estão conversando, está embaralhado nisso aqui, está confundindo com isso aqui. Irmão, quem nos salva é Cristo pela graça, mas para permanecer salvo temos que estar na lei. Sem lei não há pecado. E como você pode conhecer se você está em pecado se você não olha para a lei? Porque é a lei que vai dizer onde é que você está pecando. Amém? Amém? Aí eu vou fazer uma leitura aqui agora. Agora Deus tem uma palavra para mim e para você, para a gente ser rápido. Abre a sua Bíblia em Isaías. Abra a sua Bíblia em Isaías, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado por essas oportunidades, Senhor. Eu espero que essa palavra tenha esclarecido a mente de muitos que estão com dúvida, Senhor. Eu espero que eu tenha, assim, compartilhado de alguma forma, Senhor, a contribuir na vida desse irmão, dessa irmã. Que eu venha a ser bênção na vida deles e não maldição, Pai. Mas se porventura eu for canal de maldição, que o Senhor me corte da vida deles, Pai. Mas se porventura a minha pessoa, o Senhor me escolheu para ser bênção na vida do meu irmão, que o Senhor permaneça sempre esse elo, Pai. Eu orando por ele orando por mim, e nós junto com o Espírito Santo, nós viemos estar sempre meditando, examinando a Bíblia com carinho, com cuidado e com amor, para nós entender e compreender o que assim diz o Senhor, e não ir pelo que assim o homem acha, pelo que assim o homem diz, Pai. Neste momento agora a gente vai ler a Tua palavra e pedimos agora que o Espírito Santo mais uma vez continue conosco, porque se nós lemos de nós mesmos não vamos entender nada, mas se o Seu Espírito nos ajudar, a gente vai ter o entendimento, o discernimento e a sabedoria dada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia agora em Isaías. A gente vai ler só um capítulo de Isaías, é o capítulo 53. Minha caneta não sai da minha mão, porque eu vou aqui lendo e ao mesmo tempo eu vou anotando, porque aqui sai revelação fresquinha da hora. Então eu vou aqui, ó, porque a palavra fala aqui e fala lá, entendeu? Então vamos lá. Isaías 53. Você lembra que Isaías era um dos maiores profetas? Não é que ele é o maior, ele é um dos maiores profetas. Ele está qualificado na galeria dos maiores profetas, como Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, Isaías é um livro muito profético, e quando a gente vai observar no Novo Testamento, quase todas as passagens de Cristo, do nosso Senhor, ensinando os discípulos, ele cita muito o livro de Isaías. Ele cita muito os livros de Isaías. Então Isaías profetizava. Por que Isaías profetizava? Isaías não profetizava nada dele. Tudo que Isaías falava era o que Deus mandava. Deus mostrava a Isaías, Deus falava com Isaías para passar, para transmitir para o povo. E aqui o que a gente vai ler é Deus falando através de Isaías. E ele aqui está falando do futuro. Isaías falava do que ia acontecer.
Isaías também falava do que estava acontecendo, porque Deus é Deus do presente, do passado, do presente e do futuro. Então, Isaías está nos advertindo o que iria acontecer, o que estava acontecendo, o que ia acontecer e o que vai acontecer, amém? O que já tinha acontecido, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Aí Deus, usando na boca de Isaías, ele diz para mim e para você assim. Nós sabemos que aqui ele estava falando diretamente para o povo de Israel, tá? A menina dos olhos de Deus. Mas nós em Cristo Jesus também nos tornamos também a menina dos olhos de Deus. Então o que servia para o povo de Israel serve para nós. Então essa fala que ele falou diretamente para o povo de Israel, agora está sendo transmitido para nós através da graça, amém? Então Deus está falando assim para mim, para você e para o povo de Israel. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Vou suspender a Bíblia aqui para eu ficar olhando para lá. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o Senhor. E quem se manifestou o braço do Senhor? Uma pergunta. Porque foi subindo como renovo perante ele, e com a raiz de como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Como uma terra que seca, assim foi o Senhor. Ele não tinha aparência nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Isso aqui, irmão, Isaías está relatando o que iria acontecer quando Cristo estivesse ali pendurado na cruz do Calvário. Ele foi tão desconfigurado que quem olhava para ele não reconhecia. Somente aqueles que realmente tinham intimidade com ele poderiam reconhecer, porque a história vai dizer que Jesus estava todo desfigurado, rosto sangrando, as peles vinham caindo no meio do caminho, porque o povo, quando chicoteava ele, diz que na ponta daquele chicote tinham as garras de ferro, e quando ela batia nas costas do nosso mestre, ela encravava, e quando aquele homem chicoteava, que ele puxava o chicote, ia também pedaço das carnes do Senhor. Então ele foi translatado, ele foi modificado, ele não tinha aparência nenhuma, porque a sua beleza os homens arrancaram. Isso é profundo, irmão. Vamos lá, versículo 3. E era desprezado e o mais indignado entre os homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Assim o Espírito me vem em coração a dizer assim, como se eu estivesse lá naquele momento. Aquele povo, ele repudiava até em olhar para Jesus. Como a gente hoje vê alguns certos vídeos, né, da criminalidade, fazendo perversidade, arrancando mão, rasgando, fazendo, enfim, essas coisas horríveis que os nossos olhos não conseguem contemplar. Aí a gente faz misericórdia, meu Deus, não consigo nem olhar. Era assim que o povo fazia. Eles escarneciam do Senhor e eles olhavam para eles e não conseguiam olhar. A sua aparência era terrível. É isso que Isaías está falando. Vamos lá. Versículo 4 de Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por que ele passou tudo aquilo? Ele passou tudo aquilo pelo meu pecado, pelo teu pecado. Ele foi moído, transgredido, tudo isso só porque para nos dar hoje a liberdade, para que a graça chegasse até nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se ele não passasse aquele castigo, a paz e a liberdade não chegaria até nós. E pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um tinha as suas escolhas, fazia o que queria, como uma ovelha tonta, sem pastor. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o nosso Deus fez que todas as
nossas iniquidades, todas as nossa culpa caísse sobre em cima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esse exemplo aqui é o que acontecia lá no santuário. Quando eles traziam uma ovelha para ser crucificada, sacrificada por pagamento de seu pecado, que ali simbolizava, quando ele matava aquela ovelha, ele estava transferindo o seu pecado, a sua culpa, para aquela ovelha, para o animal, o cordeiro que era morto. Então, essa simbologia apontava para o que ia acontecer no futuro, aonde aconteceu na cruz do Calvário. Ele, como cordeiro mudo, ele não abriu a boca, porque quando aquele povo levava ali aquele animal para ser sacrificado, o animal nada dizia. Não que fale, né, irmão? Que o irmão não vai falar, mas o animal ia em silêncio. E aquele que ali o sacrificava, que chama aqui de tosqueadores, né? A parte B do versículo 7, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, que significa aquele que fazia o sacrifício, ele não abria a boca. Aí vamos lá. Da opressão do juízo, versículo 8, da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? É uma pergunta. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Olha bem, porque foi cortado, ou seja, ele foi crucificado, porque ele foi cortado da terra, ele saiu de nosso meio, não foi? Levou um dia morto, dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Mais uma vez o Senhor Deus, só por causa do pecado do meu povo, meu filho foi atingido. Aí o 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele nunca fez injustiça com ninguém e nunca enganou ninguém, mas mesmo assim crucificaram ele. Todavia o Senhor agradou-o, moê-lo fazendo enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará a muito, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Então o que é que o Senhor está nos dizendo aqui? Que tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, todo o seu trabalho da sua alma, porque ele teve que entregar até a própria vida, a alma simboliza a vida, tá? Então quando ele entregou toda a sua própria vida, ele vai ver a recompensa e vai ficar satisfeito quando a justiça for oposta. Ou seja, onde vai ser a justiça? Naquele grande dia, quando acontecer o juízo final, e todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um de nós sermos julgados, seja grande, pequeno, rico, pobre. Ali é onde vai ser lamentações para um e alegria para outros. Mas a maior alegria vai ser para o nosso Senhor, porque Ele vai ver a quantidade de pessoas que Ele conseguiu resgatar por esse sacrifício, por tudo isso que Ele passou. E isso vai ser a maior alegria para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por Ele ver que valeu a pena ter sacrificado a vida dele por muitos. Amém? Aí vamos lá. Pelo que lhe darei, versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, a sua vida na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos
e pelas transgressões intercedeu. Por nossas transgressões, ele intercedeu. Você sabe quando foi essa intercessão? Naquela parte que quando ele está lá na cruz, que o povo mesmo assim, ele lá moído por nossas dores, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Olha o que Jesus pediu: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Eu sinto como se o Senhor estivesse falando com Deus nesta hora. Pai, perdoe o pecado de Valmir, porque Valmir não sabe o que faz. Aí ele fala o seu nome: Pai, perdoa o pecado do meu servo, da minha serva, porque eles não sabem o que faz. Mas Pai, já que eles não sabem o que faz, vamos entrar em uma concordância aqui. Eu disse a eles, quando eu estava junto com eles, que quando eu viesse aqui para o Senhor, eu ia interceder por eles. E hoje eu estou aqui como advogado do lado do Senhor, intercedendo por eles. E vou estar sempre no santuário santo, no lugar santo, fazendo assim, Senhor, julgando as causas deles. Mas Pai, eu prometi a ele, para eles não ficar só sem o Consolador, porque eu era o Consolador deles, que o Senhor possa agora, Pai, enviar para eles o Consolador, o Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo, Pai, ele vai ensinar eles em tudo, e aí eles vão saber o que estão fazendo. Mas sem o Espírito do Senhor, eles não vão saber, eles não sabem o que faz. Por isso que eles ficam transgredindo, eles ficam se discutindo, se degradando um com o outro, eles ficam se disputando porque eles não sabem o que faz, Pai. Mas se seu Espírito for com ele, o Espírito vai guiar ele em toda a verdade, o entendimento dele vai ser aberto, o Senhor vai dar através do seu Espírito sabedoria a ele, conhecimento, e aí eles vão poder entender e compreender os seus mistérios, Pai. E aí eu vejo o Senhor, por obra e graça, mandando o Espírito Santo, dizendo: vai, Espírito Santo, fica com eles agora. E aí, o sinal que o Espírito Santo veio, nós encontramos lá em Atos 2, foi lá no dia de Pentecostes, naquela festa da colheita, que era costume a fazer uma vez no ano, quando eles estavam ali com aquela festa, todos reunidos em um só propósito, em um só pensamento, em uma só concordância. Aí diz a palavra que a casa fora invadida por um vento veemente, impetuoso, e invadiu toda a casa, e todos que estavam ali ligadinhos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a distribuir ali dons, e eles poderam falar em outro dialeto, em outras línguas, que aquelas pessoas que vieram de outros lugares, que não falavam o mesmo dialeto deles, puderam sentir e ouvir eles falando na própria língua deles. E eles ficaram admirados em saber que o que estava acontecendo ali, uma coisa sobrenatural. Eles começaram a ouvir os discípulos pregar o Evangelho na língua que eles foram nascidos. E aí, quando alguém se atreveu a lhe dizer: esses homens estão bêbados, estão tudo embriagados, porque sempre vai haver o acusador no meio. Aí o Senhor usou pelo seu Espírito a Pedro, e Pedro levanta ali cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, que agora não era mais o velho Pedro, agora era o novo Pedro. E quando o Espírito Santo entra, faz um novo homem, e ali Pedro já não falava mais dele, mas era o Espírito que estava ensinando a Pedro o que deveria dizer. E Pedro diz: varão Galileu, ouçam aqui. E Pedro começa a dizer: o que você vê que esses homens já estão fazendo nesta hora do dia, eles não estão embriagados, eles agora estão cheios do Espírito Santo, porque se cumpriu o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias profetizariam, os jovens sonharão, entrariam em visões. E aqui é o sinal e da promessa que ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. E hoje o Consolador desceu, e ele está comigo e com você, meu irmão. Ele está na minha vida e na tua vida. E ele quer desejar, e ele deseja, ele está só esperando a gente dar oportunidade para deixar ele dirigir a minha vida e a sua vida. Por isso, o objetivo de nós estarmos aqui é tentar causar em você essa curiosidade, esse despertamento. Olha esse louvor: derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor.
Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir, ó Deus. A tua presença. Só podemos sentir a presença de Deus quando o Espírito Santo de Deus está agindo dentro de nós. Faz um convite nessa hora aí, vai. Eu sei que Deus se importa comigo e com você. Nós sabemos que Deus me ama. Jesus te ama, meu irmão, de uma maneira grandiosa. Olha o que a palavra de Deus diz. Jamais Ele vai te lançar fora, irmão. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha-me o meu vazio e renova o meu viver. Pede, irmão, para o Espírito encher e renovar. Então vem, Espírito Santo. Pedi, dá-se-vos-á. Buscar, encontrar-se-á. Bater a porta, se vos-á. A porta do céu está aberta agora entre eu e vocês, irmãos. E o Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. Ouça Ele falar no teu coração, aleluia. Ouça Ele te mover. Ouça Ele direcionar a sua vida. Não deixe que somente só nesse momento, mas que em todo momento da minha vida, da tua vida, nós viemos ter essa intimidade. Nós viemos ter essa presença maravilhosa, essa presença gostosa, que a uns faz chorar, que a um faz pular, que a um faz falar em línguas, que a um faz glorificar. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Oh Deus poderoso, muito obrigado. Que alegria maravilhosa em sentir a tua presença nesta manhã, Pai. Por isso nós fazemos esse convite. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser. Louvado seja Deus, presença gostosa. Que maravilha, que bom saber que Deus está conosco. Que bom saber que Ele está ouvindo a nossa oração. Que bom saber que o Seu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, está sobre a tua vida. Ô irmão, sinta Ele aí agora, sinta. Espírito Santo, oh, vem sobre o meu ser. Preenche todo o vazio da nossa vida, Senhor. Preenche todos os vazios das nossas vidas, Senhor. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, para todo sempre, Senhor. Oh, maravilha! Glória a Deus é sentir a presença de Deus. Amém, irmão? Que maravilha! Deus está conosco, irmão. Deus está contigo, Deus está comigo. Que nesta manhã, que nesta busca de hoje, que o Senhor Espírito Santo, esse Espírito que você sentiu a presença aí, aleluia, que Ele permaneça na sua vida, glória a Deus. Não deixa escapar não, irmão. Você pode estar com essa conexão todo dia, toda hora, todo momento, porque depende de você, depende de mim, depende da moralidade, depende do modo, amém? Perdão pelo erro. Depende do modo que você vai buscar. Depende da sua escolha. Se você quiser, você fica em sintonia com Ele o dia todo, sentindo essa doce presença. Mesmo você trabalhando, mesmo você fazendo seus quefazeres, mas você pode ficar sim com a presença do Espírito Santo. Você pode ficar com a presença do Espírito Santo. Nós podemos ficar com a presença do Espírito Santo 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você estiver, o Espírito Santo está contigo. Amém? Deixa Deus resolver as nossas causas. Esquece todos os problemas. Você tem um Deus que dá a solução para todos os problemas. Coloca isso na tua mente. Não deixa que nada aflige a tua mente, porque o que Satanás quer é atingir a nossa mente.
Ele quer desligar a conexão entre nós e Deus, mas ele não vai conseguir, porque a conexão está brindada pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, maravilhoso é o teu nome. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom sentir que tu estás conosco. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é muito bom sentir a presença de Deus pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, presença maravilhosa, irmão. Tenho certeza que você está sentindo o que eu estou sentindo, amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor, seu nosso Deus, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre sem fim. Oh, maravilha é sentir a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, irmão, ele está aí, amém? Ele está comigo, ele está contigo. Acredite, não deixe ninguém pisar nessa sua fé. Não deixe ninguém desmanchar os sonhos de Deus na sua vida. Muitos sopram no seu ouvido, acusa que você não vai conseguir, que não tem mais esperança para você. Não. Diga que Jesus te comprou por um preço precioso. Diga que Jesus, na cruz do Calvário, fez o maior sacrifício de rude cruz. Ele foi todo destransformado só por causa do meu pecado e do teu pecado. E ele diz, quando nós arrependemos em espírito e em verdade, ele nos fala, do seu pecado eu não lembrarei mais. Louvado seja Deus. Que presença gostosa. A vontade é ficar aqui o dia todo, esquecer de tudo, mas a gente não pode. Temos uma labuta pela frente, amém? Mas mesmo em meio à labuta, em meio a todo problema, dificuldade, estaremos sempre em sintonia com o Senhor. Porque se nós perdemos essa sintonia, nós entramos em desespero. Mas se nós permanecer com essa sintonia, nós vamos estar sentindo Deus pertinho de nós. Amém? Louvado seja Deus. Espero que com essa palavra nesta manhã, o Espírito Santo tenha falado forte ao teu coração. Espero e acredito que eu venha ser canal de bênção na sua vida. Amém? Queridos, se vocês que gostam de nos acompanhar na nossa live, se verdadeiramente essa palavra tem feito efeito na sua vida, se ela tem te ajudado a compreensão do Evangelho, pode ser melhor ainda, amém? Eu vou estar lá no canal da YouTube, amém? Eu abaixei um aplicativo, amém? Estou tentando aqui colocar tudo em dias para que a gente possa estar fazendo a live pelo YouTube, colocando os vídeos lá. Mas enquanto eu não consigo fazer as lives, eu estou pedindo a direção ao Espírito Santo de Deus para que essa mesma presença gostosa continue me usando, para que eu possa estar assim fazendo, irmão, vídeos sobre assuntos, sobre lições, amém? Cada mandamento são 10, então cada mandamento tem um significado. Então a gente vai estar lá colocando cada seu significado, e cada significado dá um estudo, amém, irmão? Essas transmissões que eu faço, muitas pessoas se queixam porque você demora muito, não é por muito falar, poucas palavras. Irmão, não se pode fazer algo desse jeito em 10 minutos, em 5 minutos, não tem como, irmão. Isso aqui é um estudo da parte de Deus. E para obter o conhecimento, a gente tem que perseverar até o fim. É por isso que eu falo direto nas mensagens. Irmão, se você não tem tempo para ver agora, vai estar gravado. Você, quando tiver um tempo, você ouve, um tempo disponível. Não ouça de carreira que você não vai entender nada. Você sempre vai pensar em mais um trazendo confusão. Mas se você permanecer na direção do Espírito, tiver um tempo pronto, propício para aquilo, você vai entender o que é que o Espírito Santo está tentando falar comigo e com você. Amém? Então não tem como fazer em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos. É estudo que só vai para 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. Eu vi aí o último estudo que a gente fez, foi para 2 horas e 7 minutos. Amém? Isso é assim, é com cuidado, é com carinho. A gente não pode fazer nada às pressas, não. A gente tem que fazer com carinho, porque a Bíblia nos ensina que tem que ser com carinho, com observância, com cuidado, amém? Então a gente tem que ter o cuidado. E todos que querem fazer uma obra boa, ele faz com cuidado, com carinho. A cozinheira, quando vai cozinhar, e ela cozinha com amor, com carinho, a comida sai gostosa. Mas quando ela vai cozinhar com o coração trancado, com algum ódio, alguma mágoa, a comida sai horrível.
Amém? Então, para a comida espiritual sair boa, para o cardápio de Deus no dia sair boa, precisamos de tempo, de refletir, precisamos de cuidado, de carinho, de observação, para a gente falar tudo aquilo que está escrito e não falar o que eu acho, o que eu penso, amém? Porque se eu falar o que eu acho, o que eu penso, além de eu ir para o abismo, eu vou arrastar vocês para o abismo. E o Senhor me alertou que ai de mim, que se eu aumentar, diminuir. Então eu tenho que ter esse carinho, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter essa intimidade com o Espírito Santo. E isso vai só prolongando, porque o tic-tac não nos espera. Ele vai trabalhando no seu tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então a gente tem que ir a favor dele, amém? Graças a Deus que Deus ainda me concede essa hora, né? Esse tempo. Porque ainda que você não tenha tempo, mas Deus pelo menos está me dando esse tempo que eu posso gravar, que depois você pode ouvir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua compreensão. Agradeço a Deus pela seu compartilhamento. Amém? Sua motivação, as pessoas têm me motivado realmente. Irmão, continue, tá uma benção. Que você seja sempre esse porta-voz, esse canal de Deus. Tem sido bênção na minha vida. Quando eu ouvi que pessoas se converteu, quando eu ouvi a pessoa dizer para mim, olha irmão, olha pastor, eu me batizei. Louvado seja Deus por isso, irmão. Porque a glória e a honra pertencem a Deus. E o nosso objetivo aqui é esse, é ganhar almas para o reino do céu. É desviar aqueles que estão indo diretamente para o abismo e trazer para o caminho, para a verdade, para a vida, para a salvação. Amém? Louvado seja Deus. Então, você que gosta da nossa programação, você que gosta do nosso estudo, isso é para você. Amém? Porque nem todos são satisfeitos, mas aqueles que estão satisfeitos, que gostam, você vai no meu canal na YouTube e lá vai ter vídeos com tema. A gente vai criar um tema lá de estudo. E o nosso estudo vai ser sobre os 10 mandamentos. Essa lei que depois da graça que nós aceitamos que devemos seguir. Porque a lei não é para salvar, a lei é para os salvos. A lei não é para salvar, a lei é para os salvos. Porque aqueles que são salvos, para permanecer salvo, tem que estar na lei de Deus. E a lei de Deus são os 10 mandamentos. Amém? Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, copia o link, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, compartilha. Importante essa mensagem invadir, ir longe, amém? Uma palavra dessa, como Isaías a gente leu, né? Quem deu crédito à sua pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Se você deu crédito a essa pregação e se o braço do Senhor manifestou sobre a sua vida, você vai levar aqui esse evangelho adiante. Vai passando. Seja a encarnação de Deus. Amém? Nós somos a encarnação. Ficamos ligados no céu e passa aqui, vai passando para lá e vai abençoando aqui, vai abençoando lá. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Fica na paz do Senhor. Se Deus permitir e quiser, à noite estaremos aqui de novo com mais uma live. Juntos somos mais fortes. Eu oro por você, você ora por mim e vamos conectados com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor. Amém. Encerramos por aqui a nossa live.